Future Hacker Life Path Future. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui o terceiro e último bloco com o Sandro Valério. Cada vez mais a gente percebe que nas pautas, né, das grandes empresas, né, uma coisa que está acontecendo bastante impacto na parte econômica, que são os chamados ESG investments, né, na parte de environment, né, social impact e governança. Eu queria saber uma pergunta assim do âmbito de startups, assim, quantas essas empresas que estão sendo criadas já estão com essa visão que a gente acredita que isso aqui veio para ficar? Então eu queria te perguntar o quanto que você enxerga hoje que as startups estão quando elas criam, quando elas estão inovando, etc., elas estão colocando isso como um mote dessa parte de impacto, né, de totalmente a parte socioambiental, friendly e a parte também de governança. Olha, se você me perguntar, eu vejo muito pouco hoje, André, a não ser as que são extremamente dedicadas a isso. No ecossistema existem eu vejo grandes estruturações e movimentos de startups para fazer isso. No Brasil a gente tem a Artemisia, que é quem começou com isso há muitos anos atrás, e a Artemisia ela estimula startups focadas em impacto. Mas a maior parte das startups que não estão focadas em impacto, e é o que eu estou falando de Brasil, infelizmente elas estão pensando por enquanto em resolver problemas de dinheiro, escalar, conseguir resolver problemas das pessoas, dos clientes, de maneira a aumentar faturamento. Que é normal, não tem problema nenhum. Mas eu percebo ainda pouca movimentação nisso. Quando a gente vai para ecossistemas mais maduros, isso começa a mudar um pouco. A gente tem algo muito bom que ao mesmo tempo é muito ruim. Nós temos um mercado interno gigantesco, um dos maiores do mundo. Isso faz com que as nossas empresas primeiro ataquem o Brasil e não pensem muito em ser globais. Então elas buscam resolver problemas voltados à necessidade dos consumidores brasileiros. Quando você vai para ecossistemas mais maduros, e aí eu coloco o Vale do Silício, Boston, Singapura, Israel, né, Canadá. Nesses ecossistemas mais maduros, o empreendedor normalmente ele quer resolver um problema do mundo. Ele é um pouco diferente. E nesse problema do mundo ele carrega o impacto. Então ele quer fazer algo que vai dar impacto de verdade na vida das pessoas. Algumas vezes vai ser algo que vai ser impacto verde, outras vezes vai ser algo que vai dar o dinheiro, mas que vai resolver o problema. Então eles pensam muito, poxa, como que eu posso achar algo que vai resolver fome em 150 países diferentes? Então que tipo de solução que eu posso ter para fazer isso? Que tipo de solução que eu posso ter que vai resolver o problema de malária? E nunca mais eu vou ter malária. Muita startup hoje está pensando em como que eu vou acelerar vacinas. A gente está passando por esse problema hoje. Quer dizer, o Covid mostrou pra gente que eu demoro alguns meses para conseguir validar uma vacina, e mesmo assim alguns meses é rápido demais. Vacinas e medicina. Tem startup pensando em quebrar essa lógica. Vai ganhar dinheiro? Vai ganhar muito dinheiro. Mas está pensando no social, está pensando no impacto da vida das pessoas. Então eu enxergo assim, no Brasil o movimento ainda para a startup em si, que não é focada, eu vejo muito pouco. No Brasil, em todos os ecossistemas que não são maduros que eu conheço, tá? Mas vejo um bom movimento chegando, aí encabeçado pela Artemisia no Brasil inteiro. Então esse movimento está chegando, ele é bom e a gente tem que patrocinar isso. Nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia, aí eu já vejo um pouco diferente, realmente. Isso está no cerne do empreendedor. E por que está no cerne? Não é que o empreendedor de lá é desse jeito. É que o investidor de lá é desse jeito. Então o investidor só vai aceitar empreendedor que tem essa visão. Então ele não aceita, né? E quando você vê um fundo como o BlackRock, né, falando que só vai investir agora em empresas que estejam preocupadas, né, com essa parte de impacto, muda também, né? Quando entra no econômico, tudo muda, né? Quem dá essa puxada, no fundo, é o capital de risco, né? Que vem das empresas ou vem dos grandes investidores. Isso é uma diferença, né? Isso aqui fica sendo um ponto bom aqui para os nossos capitalistas de risco do Brasil, né? Podia chamar os dois maiores que tem aí, não vou citar os nomes, mas que tal se vocês investissem 50% do recurso de vocês em empresas com impacto? Isso ia mudar a cena brasileira, com certeza. Perfeito. E aproveitando, né, o Sandro, você, né, participa, né, de aceleração, né, de startups no Brasil, nos Estados Unidos, passou já por mais de 6 mil startups, né? Eu queria te fazer uma pergunta a respeito à disrupção, né? Então, assim, falando das startups que estão criando projetos, né, disruptivos, né? Ela normalmente está sempre, né, à frente do seu tempo, né? Ela está sempre ou abreviando, ou tentando encurtar, ou tentando criar um... Quer dizer, como é que você enxerga a viabilidade de uma empresa que está trabalhando com uma inovação disruptiva
e sendo do ponto de vista o mentor, né? Quer dizer, como é que você consegue ter uma visão que aquela inovação pode ir para frente, ela tem sim um potencial ou não? Você consegue enxergar isso? Sim e não. Agora eu te dei uma resposta boa. Tem um pouco de intuição, tá? E a intuição vem da experiência. Talvez no futuro a gente tenha um robozinho de inteligência artificial plugado no cérebro da Neuralink que tira a intuição e transforma isso numa planilha, né? Hoje em dia é muito difícil. Então, primeiro ponto aqui é falar sobre o que é ruptura, né? Então, ruptura é você criar novos mercados e destruir mercados anteriores. A maior parte das vezes você tem uma tecnologia que viabiliza isso. Então, dá para fazer ruptura com tecnologia existente, dá para fazer ruptura com tecnologia totalmente nova. Então, a gente está vivendo uma época que a gente está buscando as tecnologias de informática para fazer ruptura. Eu diria assim, preparem-se para as tecnologias de saúde. A gente vai começar a ver um tipo de ruptura que a gente nunca viu, que nós não vimos, tá? Então, o que eu olho nesses casos? Eu olho exatamente quando é uma tecnologia existente. Então, por exemplo, chega uma plataforma multilateral, como o Uber, para resolver um determinado problema. Essas plataformas, por padrão, elas já têm chance de fazer ruptura. Por quê? Porque tem um mercado lá estabelecido, que joga hoje no cliente, fornecedor, atravessador, e uma plataforma dessa vai chegar e vai romper com tudo. Então tem uma boa chance. Então essas aí eu diria assim, ela é um pouco mais fácil de entender. A gente analisa um pouquinho o mercado, se o jeito de fazer essa ruptura tá ok na ideia do empreendedor. Mas principalmente, a gente não avalia a ideia, a gente avalia o empreendedor. Sempre. Antes de qualquer coisa. Então assim, por quê? Porque aquela ideia que ele tem naquele momento não vai ser que vai dar certo. Lembra da falha? Então o empreendedor vai falhar algumas vezes até dar certo. Então ele vai falhar, ele vai adaptar e ele vai colocar. Então quando eu olho esse tipo que trabalha em cima de tecnologia existente, é dessa forma. Agora vamos chegar no mundo de saúde, né, ou no mundo de espaço, ou no mundo de carro, em que uma parte das rupturas vai depender de tecnologia que não existe. Nesse caso, a gente procura, principalmente no empreendedor, se ele tem competência tecnológica naquela tecnologia. Eu não questiono a loucura da tecnologia. Não questiono. Tá? Já recebi todo tipo de loucura que vocês possam imaginar. Mesmo aqui no Brasil. Eu não questiono. Eu questiono se o empreendedor vai saber colocar aquela tecnologia para funcionar e se depois o mercado vai conseguir aceitar aquilo ali. Mas, de novo, principalmente no empreendedor. Então, se você, André, vem para mim e fala, então, Sandro, encontrei aqui uma tecnologia de fusão a frio. Eu coloco uma pitadinha de plutônio aqui no meu copo e eu faço a cidade funcionar. Eu, Sandro, de primeira eu vou pagar para ver, tá? Eu vou pagar para ver, porque eu gosto disso. Mas eu vou querer ver o teu laboratório e eu vou querer saber quantos doutorados que você fez e quantos amigos de doutorados que você tem que estão estudando isso há quanto tempo. Você falar para mim, não, isso aqui eu tive ideia aqui, tomando um chopinho aqui na esquina, eu vou falar, então, obrigado, tchau, fui, né? Esse é o ponto. Então tá sempre no empreendedor, sempre a busca no empreendedor. Agora, o que eu tenho a dica aqui para quem estiver selecionando o Moonshot, que é o tipo de inovação mais maluca com tecnologia, né? Tem que ser aberto para tudo, gente. Porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, por mais maluco que seja, eu ouço tudo. 100%. Muito bom, ótimo, cara. Bora, belas dicas aí. Sandro, se você voltasse no tempo, cara, e se você fosse um executivo, né, que tivesse à frente de uma empresa grande aí, né, como você esteve, né, na Embraer, quais são os desafios que você acredita que você estaria enfrentando, assim, o que você, todo o aprendizado que você teve nesses 15 anos e que você pudesse fazer diferente? O que você faria? Bom, 15 anos atrás, o que eu faria diferente? 15 anos atrás, eu tô voltando para 2005. Olha, 2005 eu tava criando o Flex Start lá na Bosch. Que legal, eu tava tirando o tanquinho de gasolina dos carros, hein, gente, ó. Isso é interessante. Quem lembra do tanquinho de gasolina? Que ainda tem alguns carros, né? Mas 15 anos atrás, eu seria mais ousado. E eu ouviria mais. Então, 15 anos atrás, o Google estava nascendo, o Facebook também. E olha só, eu tinha muita resistência a isso. Eu, Sandro, executivo, tinha muita resistência a isso. Tinha muita resistência. Lembra que eu te falei quando surgiu o iPhone ali, 2007, 2009? Eu olhei aquele tijolo lá, falei, que coisa estranha, nunca vou comprar um negócio desse aqui na minha vida. Mal sabia eu tudo que ia acontecer depois disso, né? Então, se eu pudesse voltar 15 anos atrás, eu aprenderia a ficar aberto
ao que existe de novo, porque nesses 15 anos o mundo girou umas 5 vezes, do ponto de vista de inovação e tecnologia. E os sinais já estavam lá. Então, alguém que percebesse, os sinais estavam lá. Eu vou te falar uma conversa que eu tive com um gestor meu em 2008. Inclusive, infelizmente, ele já é falecido. Então, esse gestor, ele virou para mim e falou assim: então, Sandro, a gente tem que ousar. Ele era ousado. A gente tem que fazer um monte de coisa. Eu fui na fábrica de carro voador no ano passado, em 2008. Eu faria isso naquela época. Tá? Faria isso naquela época. Ele conseguiu numa fábrica de carro voador em 2008. Para ter uma dimensão, que é o ponto de ousadia de ouvir realmente o diferente. Naquele momento, realmente, era o mundo inteiro bem travado. Eu acho que basicamente isso. Agora, como você trabalha com o futuro, né? Ia ser uma perda de oportunidade se eu não falasse 15 anos para frente. Como é que é o Sandro daqui a 15 anos? O Sandro? O profissional? Achei que fosse o mundo. Daqui a 15 anos eu vou ter 60 anos. Interessante. Daqui 60 anos, eu espero realmente entrar num grau de abertura e de ousadia maior do que eu tenho hoje. Eu espero que eu já seja empreendedor. Eu não tenho coragem de ser empreendedor ainda, André. Estranho isso, né? Eu sou intraempreendedor, né? Mas eu espero estar muito mais ousado que eu tenho hoje, né? E eu espero entender de tudo do mundo de saúde. Porque daqui a 15 anos eu acho que a gente não vai estar vivendo a transformação digital. Nós vamos estar vivendo a transformação do life science. A transformação digital já vai ser coisa do passado. E o blockchain? Blockchain precisa dar um tempo para ele ainda, né? Precisa dar um tempo o blockchain ainda. Até porque existe um paradoxo correndo por aí, né? A computação quântica daqui a uns 15 anos também provavelmente já vai estar do tamanho de PC. Provavelmente. Não vai estar do tamanho de celular, mas vai estar do tamanho de PC. Quando a computação quântica estiver rodando bem, o blockchain deixa de existir. Então, só para a gente falar de futuro, eu acredito no blockchain quântico. Porque um computador quântico quebra qualquer rede blockchain. Agora, você me fala, eu acredito? Acredito, é interessante. É o sistema mais seguro que existe no mundo hoje. O sistema mais seguro, ele tem que ser mais eficiente, ele tem que gastar... O blockchain tem um problema hoje, que ele gasta muita energia elétrica, então ele não faz parte do nosso ESG aqui, porque para você validar um blockchain, você tem que passar em vários computadores no mundo inteiro, e você tem que ter vários servidores, né? Então tem alguns problemas que tem que resolver, para ele não ter esse problema de consumo de energia elétrica, e para viabilizar a validação. Mas são problemas operacionais. Viabilizou o problema operacional, eu realmente vou acreditar nele, tá? Hoje, muito cedo para falar. O blockchain, para mim, hoje é como o IP da internet em 1960, se é que já existia IP naquela época. Mas é mais ou menos essa comparação para mim pro blockchain. Perfeito, Sandro. Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a sua presença. Nós tivemos uma aula aqui, né? Uma pessoa que com projetos tão relevantes aí para o mundo, né? Eu tô falando aí de projetos extremamente importantes aí para o nosso... E assim, é um orgulho que assim, tem um brasileiro aí, quer dizer, envolvido num projeto como esse. Sandro, deixa suas últimas palavras aqui. Ok, então eu quero agradecer, André, por essa participação no Future Hacker, poder aqui discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que eu penso, né? E últimas palavras, eu acho que são 2 chamados, eu gosto sempre de fazer os chamados. O primeiro chamado é para o empreendedor brasileiro. Vamos começar a pensar em resolver o problema do mundo, problemas reais das pessoas. Não significa que você tem que conquistar o mundo a semana que vem. Você pode começar conquistando seu quintal. Não tem problema, pode começar conquistando a sua rua. Mas o pensamento tem que ser sempre grande. A gente tem que resolver aquilo que vai mudar a nossa história no futuro da humanidade. Tá? E esse futuro da humanidade tem a ver com poluição, tem a ver com mudança climática, tem a ver com os nossos recursos naturais, tem a ver com os nossos problemas humanos. Então, como que a gente pode realmente resolver isso e fazer dinheiro? Então, não tem e fazer dinheiro. E o segundo chamado fica, então, para os nossos capitalistas de risco do Brasil, para começar a ter essa aposta também, assim como o exemplo que você deu, André, do BlackRock. Então, prazer bater um papo aqui com vocês. Me convidar, eu tô sempre aqui. Quem quiser bater um papo meio maluco, me chama que eu ouço, né? Tá bom? Perfeito, Sandro. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência, por prestigiar o Future Hacker. E vamos lá, vamos para a próxima. Até mais.
Future Hacker. Life, Path, Future.